Você sabe nadar? Ótimo, porque você está indo em uma viagem até o ponto mais profundo do Oceano Pacífico. Coloque os seus pés de pato. O fundo da Fossa das Marianas está aguardando. Agora, entre na água. Sério, vamos lá. Tudo bem, 30 centímetros debaixo d'água. Essa é a profundidade em que você pode nadar sem equipamento especial, como uma máscara. Ei, olhe! Devem ser alguns turistas. Ou baleias. 3 metros debaixo d'água. Isso é um pouco mais profundo do que as piscinas públicas e praias dos Estados Unidos. Você pode ver peixes coloridos e até fitoplâncton que se alimentam dos raios solares. 8 metros para baixo. Esta é a profundidade em que se sustentam as fundações da cidade flutuante de Veneza, na Itália. Os construtores colocaram colunas nessa profundidade e mais tarde construíram casas e ruas em cima delas. 10 metros debaixo d'água. Você começa a sentir muita pressão. Quando está na superfície, está sob pressão atmosférica, 1,03 kg/força por centímetro quadrado. Mas aqui, a 10 metros, essa pressão dobra. Todas as bolsas de ar do seu corpo, como pulmões ou ouvidos, começam a comprimir por causa dessa pressão, causando desconforto. Mas não se preocupe, seus órgãos são macios e elásticos para que você possa continuar mergulhando. 12 metros debaixo d'água. Ops, você está ficando sem ar. Uma pessoa comum pode prender a respiração por 30 a 90 segundos. O recorde atual são incríveis 24 minutos e 37 segundos. Ok, você precisará de algum equipamento de mergulho para continuar a descida. Pronto? Os turistas mergulham a essa profundidade para admirar recifes e corais. Não são necessárias habilidades especiais para isso, mas você não pode mergulhar mais fundo sem treinamento ou licença. 14 metros para baixo. Tenha cuidado, tubarões nadam aqui procurando comida. Às vezes, os turistas descem a essa profundidade em uma gaiola segura para ver os tubarões de perto. É melhor você ficar longe desses predadores e não atrair a atenção deles. Portanto, certifique-se de não estar usando nenhuma joia brilhante. Tubarões adoram esse tipo de coisa. 19 metros debaixo d'água. Você poderia ver o laboratório Aquarius Reef Base na Flórida a essa profundidade. É realmente um prédio inteiro com salas para explorar o fundo do mar, acessível através de uma escotilha. 32 metros para baixo. Você vê um sino estranho pendurado em uma corrente. As pessoas costumavam usar essas coisas para mergulho profundo há cerca de 400 anos. Abaixava-se um sino em correntes com mergulhadores de dentro de um navio. Havia ar suficiente dentro do sino para eles respirarem. Dessa forma, eles poderiam explorar navios afundados com tesouros. 42 metros. Nessa profundidade, você pode encontrar uma cidade inteira afundada no lago Qingdao, na China. Ainda é possível ver ruas, casas e templos lá. 100 metros. Uau, você quase atingiu uma enorme baleia azul. Como você não a viu? Esses animais, do tamanho de 2 vagões de trem, geralmente mergulham a essa profundidade. Shhh, vamos ouvi-los cantar por um tempo. É lindo. Vamos mais fundo. 200 metros. É aqui que a maior parte da vida oceânica termina. Os raios solares dificilmente penetram mais profundamente na água. Tudo abaixo são peixes incomuns como este peixe pescador. Eles têm essa aparência tão incomum porque precisam se adaptar à alta pressão aqui. 214 metros debaixo d'água. Este é o mais fundo que você veria um ser humano sem equipamento de mergulho. Este homem detém o título de o homem mais profundo da Terra, e ele é o único que conseguiu chegar a essa profundidade. A pressão da água em seu corpo aqui era 20 vezes maior do que a da superfície. 300 metros. Que barulho foi esse? Uau, é um submarino! Essa é a profundidade máxima em que eles podem mergulhar. Alguns deles podem atingir velocidades de 42 km por hora. Curiosidade, um avestruz pode correr 2 vezes mais rápido, mas ele não sabe nadar. 332 metros. Diga adeus a este mergulhador. Você não vai ver um em uma profundidade maior do que isso. O recorde mundial foi estabelecido no Mar Vermelho. O mergulhador levou apenas 12 minutos para atingir essa profundidade, mas ele precisou de 15 horas inteiras para retornar à superfície para evitar a doença de descompressão. Então, agora você tem um traje de mergulho profundo atmosférico. Está completamente selado e você não sentirá a pressão insana da água em seu corpo. 443 metros. Se você colocasse o Empire State Building na água, sua ponta estaria aqui, e todo o carpete dentro dele estaria molhado. 700 metros para baixo.
A pressão da água aqui é 70 vezes maior do que na superfície. As partes plásticas flexíveis do seu traje não suportam esse tipo de pressão. Então, aqui está um pacote urgente. É um submersível ultra profundo. Agora você pode continuar seu mergulho até o fim. 830 metros. Aqui você veria a ponta do edifício mais alto da Terra, o Burj Khalifa. Ok, quem está afundando todos esses arranha-céus por aqui? 1640 metros. Essa é a profundidade de um dos lagos mais antigos e profundos do mundo, Lago Baikal. Sua área é um pouco maior do que o país da Bélgica inteiro. 2450 metros. Essa é a profundidade recorde que a plataforma petrolífera Perdido atinge no Golfo do México. E sua parte acima da água, com 3 decks, é quase tão alta quanto a Torre Eiffel. 3.646 metros. Essa é a profundidade média do Oceano Atlântico. Você pode ver um tubo enorme tão largo quanto o pescoço de uma girafa, e parece ser infinito. É verdade, este cabo conectava a Europa e a América do Norte e costumava servir para comunicações telegráficas. 3.750 metros debaixo d'água. De repente, na escuridão, você vê o contorno de um navio. Não pode ser, é o Titanic! A intensa pressão da água esmagaria uma pessoa nessa profundidade. Então, você só pode mergulhar até o Titanic em um submarino. 4.000 metros. Aqui estaria o fim da mina mais profunda do mundo, a mina de Oron-Ponant, na África. Mas você ainda tem lugares mais profundos para ir. Acelere! 6.100 metros. Aqui você pode ver os detritos mais profundos de um navio antigo. O USS Johnston afundou há mais de 70 anos. Ainda dá para ver claramente o número 557 na sua proa. 8.000 metros. Aqui, nessa escuridão total, você encontrará o peixe mais profundo do mundo, o peixe-caracol das Marianas. Ele é tão longo quanto um gatinho doméstico e tem pele quase transparente. Seus olhos são pouco desenvolvidos para a visão, porque a luz do sol nunca atinge tão fundo. 8.850 metros. Se você pegar o Monte Everest, virá-lo e colocá-lo na Fossa das Marianas, é exatamente aqui que você veria sua ponta. Mesmo que este seja o ponto mais alto do nosso planeta, você ainda pode ir muito mais fundo. 10.900 metros de profundidade. Aqui, na Depressão Challenger, você ainda pode ver vida. Mas você precisaria de um microscópio para isso. As bactérias que vivem aqui se alimentam de moléculas orgânicas semelhantes ao óleo. Um pouco mais fundo. Parabéns, você encostou no fundo. Tem 11.100 metros de profundidade. A pressão aqui é 1.071 vezes maior do que na superfície. Mas você não é a primeira pessoa a chegar aqui. Uma das últimas expedições ao fundo da Fossa das Marianas foi em 2012. Um cineasta americano desceu aqui em um submarino que ele mesmo projetou. Mas a pressão quebrou alguns dos motores, então foi difícil para ele manobrar. O sonar também foi danificado e algumas das baterias foram drenadas. Ele ficou na Depressão Challenger por cerca de 3 horas e tirou muitas fotos e vídeos. Se você olhar atentamente para o fundo em si, poderá ver bolhas. É dióxido de carbono e enxofre líquido. É líquido aqui por causa da pressão extrema e temperatura perto do congelamento. Mas ainda há vida aqui nessas condições extremas. Os 3 micro-organismos mais comuns aqui, xenóforos, anfípodes e pequenos pepinos do mar. Há tão poucos deles porque não tem comida suficiente aqui embaixo. Normalmente, há muitas folhas de palmeira no fundo do oceano que chegam da terra, mas a Fossa das Marianas fica a 200 quilômetros das ilhas mais próximas. Portanto, o único alimento aqui é plâncton antigo e escamas de peixe das camadas superiores do oceano. Mas elas precisam viajar dezenas de milhares de metros para se tornar alimento para os moradores do fundo. Mas seria possível descer ainda mais na crosta terrestre? Bom, então você precisará usar sua broca gigante e disparar os motores a jato. Você está empurrando outros 60 quilômetros pela crosta terrestre e aqui está a sua borda. Você entrou no manto superior. É um oceano de lava quente, 2.900 quilômetros de profundidade. Você tem que literalmente nadar através disso, atingindo o núcleo externo, outros 2.270 quilômetros de profundidade. Então, você alcança o núcleo interno, outros 1.215 quilômetros e... parabéns! Você está bem no centro da Terra. Odeio perguntar, mas como saímos daqui?